Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho tem início a 59ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. Hoje no grande expediente estão previstos 61 itens. 44 são requerimentos para serem votados aqui em plenário e 17 são projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Entre esses projetos há um decreto legislativo da Comissão de Finanças e Orçamento para a rejeição das contas da Prefeitura referentes ao ano de 2013. Já na ordem do dia são 4 itens que têm os pareceres e podem ser votados já em plenário. Um dos destaques é um projeto de Maurício Brinquinho, do PT, que ele proíbe o estacionamento de veículos em vias que tenham corredores ou faixas exclusivas de ônibus. E tudo isso acontece daqui a pouco, ao vivo, nessa 59ª sessão ordinária, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Boa tarde a todos, a número legal, e a todas, a número legal. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente com a palavra Dr. Alexandre Dentista. Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde, presidente, novos pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu vim aqui para falar de uma reunião que eu fiz com alguns moradores ali do Santa Emília, ali do bairro Santa Emília, e mais uma vez
foi feita uma cobrança para terminar o asfalto ali na Avenida Martim Júnior. Essa Avenida Martim Júnior é bem grande, ela se encerra ali próximo ao pesqueiro que tem ali e depois tem uma parte de rua de terra que ela vai até o Jardim Acácio. Na gestão anterior, eu já fui cobrado dessa pavimentação asfáltica e tinha feito já naquela gestão, no passado, uma indicação e uns ofícios cobrando essa pavimentação. Mais uma vez, foi retomado essa cobrança dos moradores daquela região e principalmente do Jardim Acácio, porque ali vai favorecer muito aquela população. Ali vai favorecer pelo seguinte, que você quando vem pela Praça 8 para o Jardim Acácio, pela Avenida Silvestre, ali o trânsito é muito intenso. E quando ali estiver pavimentado, vai facilitar muito os moradores do Jardim Acácio, que eles vêm por baixo, ali da Avenida Martim Júnior. Então isso é muito importante para aquela região e eu já fiz alguns ofícios e também uma indicação para que a prefeitura e o prefeito, já conversei com o prefeito Gucci, para que ele possa ajudar a atender o pedido dessa população, que vai ser muito importante para aquela região. E também eles aproveitaram nessa reunião e também me cobraram algumas coisas para o Jardim Acácio também. Dentre outras coisas ali, me cobraram uma academia popular. Como eu já tenho muitos pedidos de academia popular, lógico, eu tomei os devidos cuidados que tem que ter, porque a gente, para poder ser contemplado dessas academias populares, a cidade tem que ter dinheiro. Mesmo eu tendo 20 academias populares nas minhas emendas parlamentares, ainda não foi cumprido essas emendas com a gente e a hora que a cidade tiver dinheiro, com certeza, eu tenho certeza que a prefeitura, o prefeito Gucci, eles vão cumprir com a gente com essas nossas academias. E no hall de academias que eu tenho, eu fiquei de batalhar por esses moradores, porque eu vejo a grande importância de uma área, de uma praça, ter essas academias populares para prática de saúde, prática de esporte da população. Então, nessa reunião que eu tive com os moradores ali da região de Santa Emília, também com o morador do Jardim Acácio, foram feitas algumas cobranças e o peso maior dessas cobranças é a pavimentação asfáltica da Avenida Martim Júnior, que vai ser muito importante para aquela região. Então, mais uma vez, irei cobrar o executivo, o prefeito Gucci, para que eles possam, na hora que tiver dinheiro, e para isso a cidade tem que crescer os impostos, eu estarei cobrando essa pavimentação que vai ser muito importante para essa população. Boa sessão a todos e pretendo voltar no pequeno expediente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, nobres pares, ao público presente, a vocês que nos assistem em casa pela TV Câmara, venho mais uma vez a essa tribuna dessa Câmara Municipal. Já quero pedir que Deus abençoe o trabalho de cada um de nós nessa casa e que nos conduza com sabedoria para buscar medidas e soluções para a cidade de Guarulhos. Quero mais uma vez aqui pronunciar o meu comprometimento, junto com essa cidade de Guarulhos, sobre o então acesso do aeroporto internacional de Guarulhos, no qual foi fechado pela população da cidade de Guarulhos. Acesso esse que venho falando desde o início desse mandato, nessa legislatura, com comprometimento
com responsabilidade e tendo em vista a importância daquele acesso no qual impacta diretamente a vida da população da cidade de Guarulhos. Não poderia mais uma vez deixar de vir aqui cobrar sobre essa questão, aonde a empresa Gru Airport não tem comprometimento com a cidade de Guarulhos. Nós já fomos pessoalmente cobrar da administração posicionamento, já estivemos em Brasília, junto com vereadores dessa casa, para cobrar medidas. Prefeito Guti esteve também junto ao Ministério dos Transportes, tomando também posicionamento, mas quero deixar claro que isso não vai ficar parado, porque o meu comprometimento de continuar cobrando desta empresa essa abertura vai ser seguido pelo meu trabalho e contando também com os nobres pares dessa casa. Acesso do aeroporto, no qual a importância de ser aberto. Falo e repito quantas vezes aqui for necessário. Se haver um acidente aéreo na região do Jardim São João, região do Jardim Presidente Dutra, eu pergunto por onde que virá os carros de resgate, uma vez que nós não temos ali nem o corpo de bombeiros, nem hospitais e nem mesmo ala de queimados. É um absurdo uma cidade que nem Guarulhos ter as portas fechadas por uma empresa que é inquilina da cidade, fechar os acessos para a população da cidade de Guarulhos. Queria também falar sobre acesso, falar sobre o Rodoanel, aonde a Dersa vem impactando dentro da cidade de Guarulhos, e é muito importante frisar que naquela mesma região do Haroldo Veloso, o Rodoanel vai passar térrea, não vai ser aéreo, vai passar via térrea naquela região. Aonde querem construir uma única ponte, que nem foi feito no Parque Secap, com uma rolante sentido centro e uma rolante sentido bairro. Aonde tinha um trânsito absurdo. Então, nós temos que ter a responsabilidade de cobrar. Estive junto com o prefeito Guti, com o deputado estadual Caio França, com o vice-governador Márcio França, cobrando da presidente da Dersa, que olhe com respeito pela nossa cidade. Falamos também a importância de termos acesso desse rodoanel aqui na cidade de Guarulhos. Não adianta nós termos aqui um rodoanel passando pela cidade, no qual nós não teremos aproveitamento algum, se nós não tivermos acesso. Acessos esses que têm a importância de mobilização e também da ampliação do trabalho logístico, atração de novos empregos, atrair novas indústrias e empresas, tendo em vista que nos últimos anos nós perdemos diversas empresas aqui na cidade, com um déficit muito grande, com um número muito alto de pessoas desempregadas. E nós precisamos buscar medidas para que seja solucionada essa questão. Precisamos diminuir esse impacto do número de desemprego aqui na cidade. Então, não poderei deixar mais uma vez aqui de vir cobrar junto a esta casa e deixar aqui o meu comprometimento de luta para poder buscar essa solução para a cidade de Guarulhos. Queria aproveitar do pouco tempo que me resta, falar sobre a Avenida Minas Gerais, na cidade soberana, no qual nós cobramos, junto ao prefeito Guti, junto ao secretário de Obras, e também falei com o secretário de Finanças, o secretário do Dr. Peterson, no qual já se comprometeram pela retomada daquela obra, onde teve início, mas houve uma obstrução, mas nós iremos retomar aquela obra e, enfim, concluir aquela obra deixada pelas gestões anteriores. Nós temos o comprometimento de assim concluí-las. Então fica aqui, mais uma vez aqui, o meu apelo aos nobres pares pelas demandas apresentadas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Com a palavra, o professor Rômulo Ornelas. Boa tarde a todos, a todas, público que
nos assiste em casa pela TV Câmara, que acompanha pelas mídias sociais. Eu venho à tribuna hoje, senhor presidente, falar sobre duas coisas. Uma sobre a questão da educação aqui na cidade e outra para avaliar sobre a questão da saúde. Sobre a questão da educação, aqui na nossa cidade, tem um monte de reclamações na cidade de pais, de crianças, reclamando da falta de merenda nas escolas. A atual gestão conseguiu começar a destruir uma coisa que funcionava extremamente bem aqui na cidade, que é a educação infantil no nosso município. Principalmente a falta de merenda nas conveniadas. Aqui em Guarulhos, para quem não sabe, funciona creches conveniadas com a prefeitura, que é uma espécie de semi-voluntariado, que as conveniadas recebem um dinheiro pequeno, pouco dá para gerenciar o trabalho dentro da creche, e falta tudo, falta material escolar, não tem material escolar nas conveniadas, que as crianças têm direito, não tem merenda, que a criança tem direito, e não tem uniforme, que as crianças têm direito. Então, as conveniadas tá sentindo falta desses equipamentos. Eu acredito que quase todas as conveniadas, pelo menos as que eu visitei, que me chamaram para fazer a visita, está faltando esses equipamentos para atender as crianças dentro da creche. Então é isso. Enquanto a Secretaria da Educação, cai o secretário, que era vice, que fica acusando a quadrilha lá dentro, que a gente tem que investigar, essa Câmara tem que investigar essa fala do vice-prefeito. Aí, dentro das creches está faltando tudo. Está faltando merenda, está faltando material escolar, está faltando os materiais pedagógicos que deveria ir para as conveniadas, não estando. E pasmem, a Secretaria da Educação não está conseguindo gastar o que a lei obriga. E está faltando tudo. Então, eles querem corta de uma maneira desorganizada, de maneira indisciplinada, sem um direcionamento, sem um planejamento. Sobre a questão da saúde, mais uma vez, parece repetição. Aqui, ó, que a tribuna é muito parecida. Se alguém vir ver eu falar agora, eu vou falar assim, você já falou disso. Mais uma vez, já falei sobre o Hospital Pimenta. Os funcionários, de novo, reclamando que está sem receber. Então, se a prefeitura ficar nesse lenga-lenga, dessa briga de cachorro e rato com a administradora lá do hospital e punindo os funcionários que lá trabalham. E, obviamente, as consequências estão nos pacientes que procuram, que vai ser atendido nos hospitais. Então, a prefeitura tem que tomar providência, saber o que quer da vida, começar a fazer a gestão, começar a gerir, né, começar a atender a população, porque desse jeito, no caso do Hospital Pimentas, não dá para ficar do jeito que está todo mês eu tenho que falar isso aqui, tá? Os funcionários estão sem receber, todo mês eu falo isso aqui, parece repetição. Os funcionários do Hospital Pimentas não recebem pagamento. Então, a prefeitura tem que tomar providência, tem que saber o que está acontecendo, se não está tendo repasse para a administradora. Outra questão é, de novo, falando sobre a questão da falta de medicamento nas UBS. As UBS não têm medicamento. Os medicamentos para os hipertensos, o pessoal do diabetes, o pessoal que faz tratamento asmático, não tem. De novo, a gente chega aqui, a administração fica culpando a gestão anterior. Mas a gestão anterior tinha. Faltava aqui, faltava ali, mas sempre você andava em uma farmácia ou outra, você achava. E agora cortou tudo. Infelizmente, essa que é a nova política. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Edmilson Souza. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, vereadores, vereadoras, mesa diretora aqui dos trabalhos dessa sessão. Praticamente a gente se viu há pouquinho tempo, né? Saímos daqui na madrugada, naquela histórica sessão extraordinária, onde as repercussões nas redes sociais já são grandes aí sobre os projetos aqui aprovados e que vão prejudicar diretamente a população de nossa cidade, a população de Guarulhos. Continuamos aqui firmes na luta para impedir que nós não tenhamos os serviços públicos entregues a empresas particulares e também contra a exposição das pessoas mais simples através da aprovação do CADIM, do Cadastro de Inadimplentes. Mas hoje eu queria também falar de um assunto aqui. Eu estive, vereador Rômulo, na abertura da Conferência Municipal de Cultura e depois eu não tive a oportunidade de falar e eu queria repercutir aqui. Lá foi-me dada a oportunidade de falar, concedida pelo subsecretário Adalmir Abreu, e lá eu disse que nestes 9 meses que se passaram ficou demonstrado para a comunidade artística, para a comunidade de produtores culturais, o erro tremendo que foi fechar a Secretaria de Cultura. Então eu venho aqui dizer que lá nós, já no início da conferência, dizíamos que cada local que a gente fosse, a gente ia fazer a nossa campanha de volta da Secretaria de Cultura na cidade de Guarulhos. Não é possível uma cidade desse tamanho, com a diversidade cultural que temos, não ter este importante organismo que cuida das manifestações culturais, que apoia, que garante a diversidade da nossa cidade. Isso eu falei pessoalmente ao Adalmir, subsecretário, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, meu amigo, e disse que eu gostaria muito de vê-lo, não na condição de subsecretário, sem poder atuar de forma efetiva para a cultura. Gostaria de vê-lo na condição de secretário municipal de cultura, com uma secretaria forte e funcionando. Então lá se iniciou o movimento. Depois eu fui informado que em todos os grupos da Conferência de Cultura, essa fala nossa repercutiu e todos os grupos aprovaram o retorno, como uma das deliberações da conferência, o retorno da Secretaria de Cultura. Sei que existem movimentações também dos esportistas da cidade, das diversas modalidades, das diversas áreas, que já perceberam também que o esporte tem decrescido na cidade com essa ausência de uma estrutura própria da Secretaria. Eu sei que o vereador Lauri concorda comigo, porque já conversamos sobre isso, mesmo eu sendo da oposição e ele sendo da base do governo, mas é uma pessoa que atua na área esportiva há muitos anos na cidade. Então nós estamos aqui somando esforços para o retorno da Secretaria. Mas, vereador Lauri, eu também gostaria de dizer, e até de pedir uma ajuda de Vossa Excelência, porque eu fui surpreendido na semana passada, quando um funcionário, um assessor do meu gabinete, recebeu a visita aqui durante a sessão de um funcionário lá da Subsecretaria de Esportes, com mandado de intimação. Veio um papel com mandado de intimação, ele tem o timbre da Prefeitura, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e o mandato diz o seguinte: o presidente da Comissão de Sindicância, que apura fatos relacionados ao ginásio Fioravante Ervolino, intima Vossa Senhoria a comparecer às 10 horas do dia 11 de outubro de 2017, na sede dessa secretaria. Embora seja um mandado de intimação, não é assinado por um juiz, é assinado pelo Wilson Davi dos Santos, que é diretor da secretaria. Então eu gostaria aqui de manifestar o meu repúdio a esse tipo de atitude. Alguém que não é juiz, que não está investido na qualidade de representante do judiciário, está intimando, está emitindo mandados de intimação. Eu acho isso um absurdo, estou registrando aqui. Essa pessoa vai amanhã lá para poder, o que quer se saber
é o ginásio, as condições que ele foi encontrado, normal, uma comissão de sindicantes normal. Você pode convocar quem é funcionário, quem não é funcionário você convida. Mas mesmo se fosse uma convocatória, a gente entenderia isso como erro. Agora, fazer um mandado de intimação assinado por um diretor da prefeitura, eu acho que está extrapolando, está aqui um abuso de autoridade. Eu conheço o Wilson e gostaria de apelar, Wilson, que isso seja refeito, sob pena da gente ter que tomar medidas. Não é possível nenhum funcionário público que não seja juiz, que não seja investido do cargo no judiciário, pode emitir um mandado de intimação. Você, na qualidade de diretor da Secretaria de Esportes, não poderia ter feito isso, como eu já sei que fez com outras pessoas, para constranger e para intimidar. Então, ou seja, eu peço que isso seja revisto. Vou fazer um requerimento, senhor presidente, solicitando cópias de quantas pessoas estão passando por esse constrangimento ilegal e irregular a partir dessa diretoria da Secretaria de Esportes. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Janete Rocha Pieta. Boa tarde a todos e todas que nos assistem aqui na Câmara, pela TV Câmara, às vereadoras, os vereadores, ao nosso presidente. Hoje eu vou falar sobre o mês de outubro, né? Vocês, aliás, o Lauri até me chamou de Janete Rocha Pietá. Eu falei com a vereadora Carol que no mês de outubro eu viria sempre de rosa. E aqui estou. Então, mas antes de falar do Outubro Rosa, que aliás hoje o surfista está com a gravata rosa, o Lauri de rosa, também o Sandes, o pastor Anistaldo, ali pastor Anistaldo de rosa, na campanha do Outubro Rosa. E a Carol, que é rosa permanente. Bom, é rosa, muito bem, parabéns, campanha de combate ao câncer de mama. Mas eu quero falar de 3 questões, 3 datas do mês de outubro. O primeiro, hoje é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, presidente. É o Dia Nacional. E essa casa está com uma campanha de quem ama, não bate, não mata, denuncie, não silencie. Então, quero solicitar a todos os vereadores que distribuam o cartaz e continue com essa campanha. Dia 12 também é outro dia importante. O dia 12 é o dia da criança. Quando eu era criança era 27 de setembro, viu, Moreira? Mas dia 12 é o dia da criança. Nós temos que respeitar a criança. Ontem eu tive uma denúncia de um estupro de uma menina de 10 anos. Isso é um absurdo que ocorra ainda na nossa cidade. Também é o dia 12 de outubro, é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, o vereador Romildo está fazendo a romaria até Aparecida, né? E outra data importante de outubro é o dia 15 de outubro. Como cai no domingo, eu estou falando hoje. Por quê? Porque é o dia das professoras e dos professores. Aqueles que nos educam, que no Brasil não é valorizado. Sem educação e cultura não há cidadania. Por isso, é muito importante que nós, nesse momento, prestemos uma homenagem às professoras e os professores, na pessoa do professor Rômulo, né, que é professor, e eu também já fui professora primária do antigo ginásio fundamental, e a educação básica é fundamental.
Dito isso, eu vou me ater agora na questão da campanha do Outubro Rosa. Eu tenho dados aqui alarmantes das mortes de mulheres, principalmente no Sudeste. Como eu tenho pouco tempo, eu não vou dar os números que depois, posteriormente, eu passarei informações que o câncer de mama, as mulheres que estão nos ouvindo e assistindo, é o que mais mata a mulher e, infelizmente, se houver uma prevenção, não vem a óbito. Mas muitas mulheres conseguem o diagnóstico já quando o caso é muito avançado. E finalizo chamando a atenção dos homens. Pastor João, homens, saibam, presidente, que 1% de casos de câncer de mama ocorrem no homem. Porque o homem não tem a glândula desenvolvida, mas tem o sistema, tanto que tem o mamilo. Então, depois dos 50 anos, ouviu o Geraldo Celestino? Depois dos 50 anos, o homem tem que fazer também o exame mensal. Você não tem 50, ô surfista. E finalizar, para concluir, senhor presidente, o senhor está na faixa de risco. O senhor tem mais de 50, então tem que cuidar, porque 1% do homem morre porque não acredita que o câncer de mama também atinge aos homens. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, ela é mãe de Iná agora. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Tá bom. Eu estava ouvindo aqui, senhor presidente, a explicação da vereadora Janete. Exame de próstata eu faço 2 vezes ao ano. Eu faço o PSA e faço ultrassonografia do abdômen. Se der alguma alteração, com certeza não terei medo de fazer o exame de toque, porque é uma prevenção. As mulheres fazem o ginecológico de mama e o homem tem que fazer sim o exame de próstata. Isso é prevenir a saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, ontem nós saímos aqui da Câmara a 1h10 de hoje, da manhã, e o telespectador que estava acompanhando a sessão, eu recebi muitas mensagens, vereadora Sandra Gileno, o porquê a base do governo, o vice-líder, o líder, o Geraldo Celestino, não foi na tribuna contestar as mentiras, as inverdades que era dito desse microfone, dessa tribuna. Aí eu expliquei para algumas pessoas que era uma questão de estratégia, porque o jogo do PT era obstruir a sessão para que nós não votássemos o projeto de modernização, o CADIM, os projetos que estavam na pauta. É um direito regimental, já o fiz isso no passado, pastor João Barbosa, já o fiz muitas vezes, essas obstruções são regimentais, mas ontem eu não fui para casa sossegado. Fui para a cama 2 horas da manhã, 5h30 eu estava acordado, porque eu saio para levar minha filha na escola às 6h30. Não dormi direito, vereador Edmilson. Estava sem sossego. Não dormi, porque a gente não conseguiu colocar para a população, com exceção o vereador Laércio Santos, que foi muito bem na tribuna em algumas colocações do vereador. Mas eu vou dizer à população agora, a mentira do Partido dos Trabalhadores é aquela velha história do PT, daquela política do quanto pior, o melhor. E dentro ali da plateia, de uma torcida organizada que veio aqui para a sessão da Câmara ontem, estava também o presidente do sindicato,
um bando de mal-educados que atiraram ovos na mesa da presidência. Isso não é manifestação democrática? E tinha apoio sim do sindicato e de algumas lideranças dessa casa, que é um absurdo o que fizeram aqui dentro dessa casa, porque aqui é uma discussão democrática. Quiser soltar jornal, coloque o rosto dos vereadores, quiser colocar no poste, coloque o nome dos vereadores. Agora, agressão física não. Isso é covardia, isso é coisa de baderneiro. E foram isso, senhor presidente, que fizeram ontem aqui na Câmara Municipal. E na rede social, inclusive foi postado pelo vice-prefeito Zeituni, o ex-secretário de Educação. Ele não colocou com as palavras deles, mas ele colocou algumas mensagens de uma entidade, eu não me lembro o nome agora, contestando a votação do projeto do projeto que nós estávamos votando aqui ontem, de modernidade da prefeitura. Colocou. E dentro os vídeos que estavam na rede social ontem, colocaram um vídeo do Bosque Maia, vereador Zé Luiz, vergonhoso, onde filmaram o Bosque Maia e dizendo que o Guti iria vender o Bosque Maia. Mentira, telespectador. É um projeto que vai fazer Guarulhos andar. Talvez a preocupação da oposição, vereador Eduardo Carneiro, é que a cidade vai começar a andar sim. Vai começar a andar. Tiveram 16 anos para fazer a modernidade, para reestruturar a prefeitura e não o fizeram. E agora que o prefeito Guti mandou projetos para a Câmara, que vai mexer com os grandes devedores, aqueles que nunca tiveram coragem de mexer, e essa Câmara teve coragem de votar, aqueles que são da política do quanto pior, melhor, não querem a modernidade, não querem o avanço de Guarulhos, não querem uma cidade melhor, porque já estão mirando as eleições de 2018 e as eleições de 2020. Nós somos eleitos ontem. Fomos eleitos ontem. Nós temos um mandato até 2020. O meu mandato eu não sei até quando vai, porque eu sou o primeiro suplente do PSDB. Mas os senhores estarão aqui até 31/12/2020. A Câmara tem que trabalhar, tem que andar, a cidade tem que andar. É 7 bilhões de dívida, é uma prefeitura desorganizada, não tiveram capacidade de aprovar um regime jurídico único. E vem aqui na casa com um bando de baderneiro, atirar ovo nos vereadores, gangster, bandido. É assim que tem que chamar essas pessoas que atiraram o ovo na mesa do presidente e acertou aí o rosto do presidente. Mas parabéns, presidente Eduardo Soutor. Vossa Excelência... Para concluir, vereador. Vossa Excelência, para encerrar sobre a Vossa Excelência, tem alguns minutos. Vossa Excelência teve a coragem de tocar a sessão, porque a intenção daqueles baderneiros era que a sessão fosse encerrada e nós não votássemos o projeto, telespectador. Mas a cidade tem que andar. Para concluir, vereador. Hoje eu posso falar, vereadora Janete. Hoje eu vou falar. Vamos debater. Hoje sim, porque nós tínhamos interesse em votar nos projetos. Concluir, vereador, o seu tempo já passou. Não condeno a estratégia, vereadora Edmilson. Respeito Vossa Vereador Excelência. Geraldo. Para encerrar, senhor presidente. Vossa Excelência também não concordou com o episódio que aconteceu, eu tenho certeza. É regimental. Mas hoje nós vamos falar o motivo que esse grupo de oposição que está tentando articular uma oposição na cidade, falar a verdade, qual o interesse desse povo. Devido ao término do tempo regimental, dou por encerrado o pequeno expediente. Informo aos senhores vereadores que não temos tribuna livre. Vamos ao grande expediente. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Senhor presidente, queria justificar a ausência do vereador Sérgio por motivo partidário. Qual que é o motivo? Motivo partidário. Registrado. Item 1. Leitura, discussão e votação do requerimento número 4.798/17. Informações referentes às datas e locais que serão realizadas as plenárias do Orçamento Participativo em 2017. Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pela questão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 2. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento número 4.800/17.
Informações referentes aos valores pagos pela empresa administradora do Aeroporto Internacional de Guarulhos, GRU Airport, ao município, a título de impostos em 2017. Edmilson Souza. Em discussão. Com a palavra para discutir. Senhor presidente, o requerimento, por favor. Senhor presidente, nós vamos votar o requerimento do vereador Edmilson, onde ele requer, Edmilson Souza, líder da oposição, fornecer, dentro do prazo previsto na lei orgânica, solicite informações sobre quais valores que foram pagos pela empresa GRU Airport ao município a título de imposto em 2017. Quando fala em GRU Airport, a empresa que administra GRU Airport, que administra o aeroporto, há 4 anos atrás, 5 anos, foi feito, presidente, uma grande reforma à construção da terceira pista e também ali os prédios de estacionamento, o estacionamento vertical. Aquela obra dentro do município de Guarulhos, que foi feito sem o alvará da Prefeitura Municipal de Guarulhos, porque agora tem que ter alvará porque é uma empresa privada, e a medida mitigadora, se fosse cobrado pelo poder público, daria em torno, vereador Magno, daria em torno, o senhor que mora daquela região, daria em torno de 300 milhões de reais, pelo que foi gasto na reforma do aeroporto. 300 milhões de reais, vereador Lauri, seria a medida mitigadora. E agora eu vejo o requerimento do vereador Edmilson solicitando quanto foi pago de IPTU, eu não poderia deixar de vir nessa tribuna, porque o prefeito do PT, vereadora Janete Pietá, deixou de arrecadar quase 300 milhões de medida mitigadora. Esses 300 milhões de reais daria para asfaltar quantas ruas no município de Guarulhos? Os 300 milhões de reais que o PT deixou de cobrar da GRU Aeroporto, daria para fazer uma ponte de acesso da Jamil Zarif a Marginal Baquirivô ou a Hélio Smith. Daria para fazer. E o PT se omitiu, não cobrou a medida mitigadora porque era um compadrio. Era a OAS, o consórcio Odebrecht, era um consórcio que administrava o aeroporto. Fizeram um acordo com o secretário de Trânsito e Transporte, Atílio, e não cobraram nada. E agora o vereador Edmilson está cobrando o IPTU de 2017, correto. Tem que pagar o IPTU sim, mas nós temos que cobrar também a medida mitigadora que não foi cobrada pelo governo Sebastião Almeida, do PT. Exatamente, 300 milhões de reais, vereador Moreira. Isso é vergonhoso para o nosso município. Não cobrou. Eu estou com uma ação, ajuizei uma ação na Justiça Federal. Em breve teremos aí o resultado da ação, vereador Edmilson Souza, porque nós não podemos abrir mão de 300 milhões de reais da medida mitigadora, porque uma empresa privada gera lucro, o aeroporto foi privatizado, gera lucros, teria que pagar. E num compadrio entre o ex-prefeito e o secretário de Trânsito e Transporte, quando eu falo ex-prefeito, quem indica o secretário é o prefeito, então o prefeito também é responsável. O senhor Atílio fez um grande acordo e nós não cobramos a medida mitigadora, o aeroporto continua fechado para a população que mora naquela região, Guarulhos sem o dinheiro e sem a ponte de acesso. Esse foi o governo do Partido dos Trabalhadores que afundou o município de Guarulhos nesses 16 anos de governo. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Dr. Aécio Santos. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Está discutindo, vereador. Para discutir. Com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, boa tarde a todos. É muito oportuno o requerimento do vereador Edmilson Souza, porque eu acho que essa questão do Aeroporto Internacional de Cumbica já passou muito da hora de dar uma solução nessa cidade de Guarulhos. Nós recebemos aqui por imposição dos militares o aeroporto, mas não temos bônus, só temos ônus. Eu acho que passou da hora da gente colocar uma disciplina nesta situação. E não simplesmente a cidade de Guarulhos, a cada dor de barriga que passa na cidade, aumenta a carga tributária, como trata-se de um projeto que está nessa casa para aumentar as alíquotas do ISS para o segmento de
construção civil, imobiliária, consultoria, recauchutagem, dentre outras atividades. O que precisa, sim, é buscar dessas empresas que não contribuem com a cidade ou que vêm aqui explorar a cidade, como é o caso de muitas empresas estabelecidas no sítio aeroportuário, que venham realmente para a responsabilidade arcar com o seu ônus e contribuir. Ao contrário do que acontecia na gestão anterior, como muito bem falou o nosso colega vereador Geraldo Celestino, né? A gente sabe que a OAS deitou e rolou nessa cidade de Guarulhos, envolvendo tanto a ampliação do Aeroporto Internacional de Cumbica, como sabemos também na obra, na gestão do SAI. Então a gente precisa colocar os pingos nos is e trazer para a responsabilidade. Deixo aqui de reflexão, como que nós vamos aprovar as contas de um gestor público, como que nós vamos aprovar as contas do gestor público se causou só no aeroporto, como o Geraldo acabou de falar, medida mitigadora, 300 milhões de reais. Como que a gente se sente confortável para aprovar as contas do ex-prefeito que está nessa casa com uma situação dessa natureza? Isso é muito sério, isso é muito sério. E nós aqui estamos advogando, entre aspas, para a cidade e não para um determinado interesse. Então, se não fez a sua parte, não é nós que vamos assinar o cheque em branco. Pelo menos eu não vou fazer isso. E realmente é muito importante essa situação do aeroporto para buscar da Secretaria de Finanças, atual Secretaria de Fazenda, e da Secretaria de Justiça, qual é, na verdade, a situação de todas as empresas que ali estão estabelecidas. E não simplesmente numa reunião com os vereadores, está acontecendo isso e aquilo. Nós precisamos ver isso na prática. Há falácias, o vento leva. Nós precisamos ver isso de forma concreta. Já passou da hora de fazer os contribuintes dessa cidade contribuir de verdade, e não alguns carregarem a carga tributária além do que se suporta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Nós estamos encaminhando, senhor presidente, é isso? Discutir. Para discutir. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade nós tínhamos até meio que combinado aqui, de que nós iríamos limpar a pauta, mas o vereador Geraldo Celestino chegou um pouquinho atrasado, não participou da conversa e resolveu entrar para discutir. Então, ninguém te avisou? É que o senhor não dormiu à noite, então pode ser que o pessoal esqueceu de comunicar a Vossa Excelência. Então, primeiro dizer o seguinte, eu fico muito preocupado com a resposta do vereador Geraldo Celestino, ou o argumento dele, sobre uma sessão que aconteceu ontem, a partir das 9 da manhã, só chegou, o fuso horário dele está trocado, ele só conseguiu falar hoje. Tenho a impressão que alguém disse para ele, ficou feio você não falar. Aí ele não dormiu mais à noite. Então, vereador, se Vossa Excelência preferir, nas próximas sessões que forem até madrugada, venha de pijama, traga sua pantufa, escolhe um cantinho, deite e descanse, para não prejudicar o seu desempenho aqui na tribuna. Mas voltando a falar sobre o requerimento, vereador, eu gostaria de dizer, quem é alguém do PSDB para falar em medida mitigadora aqui? Essa baderna que está acontecendo no Rodoanel, uma obra que está acabando com uma boa parte do meio ambiente da nossa cidade, essa obra cheia de irregularidades, onde é que estão sendo feitas as medidas mitigadoras? As estradas do Cabo Sul, as ruas do Cabo Sul, estão intransitáveis por conta dos caminhões da construtora que está fazendo a obra do Rodoanel. Se você vê na região do Bananal, do Santos Dumont, a mesma coisa. Agora, quem é alguém que é do mesmo partido do governo do Estado, que é responsável pela obra, de falar, de cobrar medida mitigadora aqui? Vamos cobrar da Dersa, do Rodoanel. Vamos nós, vereadores, fazermos uma visita à estrada Davi Correia, para saber a situação que a estrada ficou. E ela está sendo refeita uma parte agora, e vai ficar daqui 6 meses na mesma situação, porque os caminhões pesados lá continuam trafegando. Quantas casas do lado da igreja de Bom Jesus da Cabeça, ali no Cabo Sul, não estão com rachadura devido às obras do Rodoanel, e essas famílias não conseguem sequer uma audiência com a empresa, com a Dersa, para poder reclamar. Quem aqui tem autoridade de falar de medida mitigadora? Ora, vereador. E vou dizer mais, Vossa Excelência falou daqui
da questão da Gru Airport. Nós estamos cobrando, eu quero saber quanto que recebeu. Mas eu já tenho uma informação, vereador Geraldo Celestino, que eu acho preocupante. Um secretário do município de Guarulhos esteve nessa casa, numa reunião com mais de 20 vereadores, e Vossa Excelência estava presente, e ele diz que tem um posto de gasolina e um hotel nas margens da Hélio Smith que não paga imposto. Ele disse aqui, é fácil jogar palavras ao vento. Se não paga imposto, eu quero ver o SDU ter peito e ir lá e lacrar o hotel. Lacra o posto de gasolina, para poder ter coerência no que fala. Então vir aqui falar está tudo irregular, mas ir lacrar não foi. Agora os comércios do Jardim Marilena, foi um batalhão lá para lacrar, porque é gente pobre e gente simples. Agora ir lá peitar o hotel, lá na Hélio Smith, ninguém quer. Ir lá fiscalizar o tal posto de gasolina, que está na Hélio Smith, sem licença de funcionamento, ninguém quer. Então vamos ser sérios aqui. Moreira, eu sei que Vossa Excelência tem um olhar maior do que o do presidente dessa casa, que está ali no celular, ele não tinha nem percebido que passou o meu tempo. Agora que passou. Estou aqui de olho. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Dardos. Para discutir o requerimento. Com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, os funcionários dessa casa, o público que nos assiste pela TV Câmara. Ontem tivemos uma sessão extraordinária e lá se foram quase 16 horas de trabalho. Estivemos até 1 da manhã aqui, não é, Tico Emerson? Vereador Tico Emerson. E mais uma vez estamos reunidos trabalhando pela nossa amada cidade de Guarulhos. Eu quero aproveitar esse requerimento, primeiro saudar aqui o vereador Edmilson, muito estudioso que é, líder da oposição, e parabenizá-lo pela propositura desse documento. Mas o que eu quero colocar em discussão nessa casa, vereador Thiago Surfista, não é uma discussão partidária entre PT e PSDB, que até já está ficando um pouco chato isso, né? Esquerda, direita, nós temos que caminhar para frente, pensar adiante. O que nós vamos fazer, o que está sendo feito, e é exatamente isso que eu quero acompanhar na resposta desse requerimento. O que nós não podemos deixar é essa empresa, hoje uma empresa privada, Gru Airport, vereador Celestino, fazer o que quer. Antigamente fazia porque era infraero, não se podia fazer nada. Hoje não se faz porque a Gru toda poderosa. Edmilson Souza tem razão quando o secretário de Finanças esteve nessa casa e fez uma grave denúncia, senhor presidente. Fez uma grave denúncia. A empresa que administra o aeroporto é difícil de pagar, é mal pagadora. Até hoje não sabemos se paga ou não. O estacionamento do aeroporto de Guarulhos, também ninguém sabe se paga ou não imposto à cidade, vereador Zé Luiz. Agora, o que me deixou realmente muito preocupado, Wesley, o hotel ao lado do aeroporto. Por que será que não paga imposto na cidade? O posto de gasolina ali na Hélio Schmidt, por que será que não paga seus impostos? Será que tem alvará, licença de funcionamento? Eu acho que é até caso para abrirmos aqui uma CPI. E se não estão pagando, que nós, essa casa, ajudemos esse governo a cobrar essas empresas, Wesley. O que não se pode é vir até a nossa cidade e dar um tapa na nossa cara, Tico Emerson. Eu sou o todo-poderoso e não vou pagar e ninguém vai me cobrar. É isso que nós não podemos deixar acontecer. Quem é a Gru Airport? Quem é a Gru Airport? Além de não pagar imposto, além de não pagar os impostos, prejudica milhares de moradores no entorno do aeroporto. Eu já vou finalizar, senhor presidente. Milhares de moradores ali no entorno do aeroporto, quando fechou abruptamente aquela passagem na João Jamil Zarif. Mas esse é um caso que nós estamos discutindo já, e eu até vou acionar o meu departamento jurídico para que nós acionemos judicialmente essa empresa imoral que
administra o nosso aeroporto? Muito bem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago Surfista. Para discutir. Com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, nobres pares, ao público presente e ao pessoal que nos assiste pela TV Câmara. Vou entrar no tema do requerimento, mas antes queria dizer que, se fazem acordo, precisam avisar os vereadores, né? Cheguei aqui também, não estava sabendo de acordo nenhum. Então, como líder do PRTB, né, eu gostaria que fosse comunicado a mim ou perguntado a mim a minha opinião. Então, para mim não tem acordo. Eu vou falar todas as vezes que possível aqui, né, que desejar, dos temas que eu desejar. Sobre o requerimento, referente à Gru Airport e a dívida que ela tem com a cidade, a gente já sabe, já foi lá, fizemos até como eu posso dizer, um comboio até Brasília para cobrar isso. O que me preocupa novamente é essa questão de PT e PSDB polarizando acusações, que um não fez isso, o outro não fez aquilo, é o Rodoanel, é medida mitigadora, e a nossa cidade continua nesse imbróglio. Não sou advogado do secretário de Finanças, nosso querido Peterson, mas ele veio aqui a esta casa, explicou a situação, que eles estão indo para cima realmente do aeroporto e de todos os empreendimentos que lá tem, que nunca pagaram impostos na cidade, nunca foi cobrado impostos, né, do governo federal, e está fazendo um belo trabalho, está trabalhando com transparência, né, e solicita a ajuda desses vereadores para que, em conjunto, atuem nesse sentido, para que essa empresa, Gru Airport e outras que se sente dona daquele espaço na nossa cidade, não seja mais simplesmente beneficiada e não tenha nenhuma contrapartida. O Rodoanel também, né, nós temos que estar atentos, juntamente dessas obras que vêm prejudicando famílias, vêm prejudicando o meio ambiente, e nós, vereadores, temos a obrigação de estar em cima e cobrando para que a cidade seja respeitada e as obras atendam o padrão necessário para que os moradores, os cidadãos não sejam prejudicados. Tá? Estou à disposição para cobrar isso também, venho cobrando, e estou trabalhando em conjunto com a Prefeitura e com o secretário Peterson, que veio fazendo um grande trabalho na nossa cidade. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminha-se. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para justificar. Com a palavra. Senhor presidente, eu acho que nós, com esse requerimento do colega vereador Edmilson, eu penso que nós temos que aprofundar toda essa questão do aeroporto, não só da Gru Airport, mas com relação à fala de Geraldo Celestino. E não só isso. Eu acho que passou da hora da gente fazer uma CEI, uma auditoria, sobre tudo que passou pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. Nós tínhamos um super secretário aqui na cidade, o secretário Severino, que ele decidia tudo em nome da cidade. Era o super secretário. Aí veio uma eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, ele sumiu, era pré-candidato a uma comissão estadual, que é a comissão da OAB, ela tem os representantes, seria uma espécie de deputado, e ele não podia concorrer por ter ocupado um cargo público. Sumiu de repente, mas sempre foi a pessoa que geriu os interesses, de certa forma, não republicanos nessa cidade de Guarulhos. Nos 4 cantos é sabido disso. Então eu acho que passou da hora de nós aprofundarmos. Sugiro aqui entre os colegas para a gente estudar a abertura de uma CEI, para a gente avançar nessa questão, envolvendo a Secretaria de Assuntos Jurídicos, envolvendo especialmente a questão da Gru Airport e a questão da OAS na cidade de Guarulhos. Eu acho que não dá para a gente aqui ficar enxugando gelo, passa semana, passa mês, e vem a história da Gru Airport e não se dá solução nenhuma. Se não der solução aqui, vamos buscar a nível federal, mas precisa dar uma solução, por conta de que a cidade de Guarulhos não pode ficar vendo
períodos e períodos de arrecadação tributária passar, não se resolver nada e a gente cada dia mais querer jogar nas costas do contribuinte. Então é o que eu venho falando, nós precisamos nesta gestão trabalhar na qualidade, trabalhar na eficiência e não simplesmente aumentar a carga tributária. E está aí uma situação que precisa ser resolvida. Aeroporto Internacional de Cumbica, as empresas que não contribuem. Foi dado 2 exemplos aqui, o hotel que lá está estabelecido, como também o posto de gasolina. Mas sabemos que não são só essas 2 empresas, tem muito mais. E sabemos que o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão. Toda a área pública que está sendo ocupada por empresa que exerce atividade econômica tem que pagar IPTU, como ocorre com a Petrobras lá na Bacia de Santos. Então não pode ser diferente no Aeroporto Internacional de Cumbica. Então passou da hora de a gente tomar providência a respeito disso. A resposta desse requerimento é bem oportuna. Eu peço ao senhor presidente, quando vier a resposta, seja encaminhada uma cópia a esse vereador. Para justificar, senhor presidente. Registrado, vereador. Para justificar, com a senhor palavra. presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, quando eu coloquei a questão, foi oportuno o requerimento do vereador Edmilson Souza, quando eu coloquei a questão do aeroporto, eu já aproveitei e já fiz a citação do que aconteceu no passado no governo do PT, quando o Atílio Pereira era o secretário de Trânsito e Transporte, onde deixou aí de arrecadar para o município em torno de 300 milhões na medida mitigadora. Porque toda obra de impacto, telespectador, que é feita na cidade, a empresa privada, ela paga aí uma medida mitigadora pelo impacto que dá o equipamento na região, e o entorno tem que ser aí, essa medida mitigadora é para investimento no entorno, seja na área do trânsito, na área da infraestrutura, asfalto, tem que usar nessa área. E o PT abriu mão pelo compadreu, vereadora Janete, que existia entre o secretário de Trânsito e Transporte, a administração passada do PT, do seu partido, com a administração do aeroporto de Guarulhos. Eu citei que eu coloquei, que eu entrei com uma ação, a ação está em andamento na Justiça Federal, em breve nós teremos o desfecho e a empresa aí sim vai ser obrigada a recolher para o município. E foi citado algumas questões pelo vereador Edmilson aqui na tribuna, que o vereador Geraldo Celestino não falou ontem. O vereador, hábil vereador Edmilson Souza, a obstrução regimental, trabalhar, parabenizar a Janete, o fôlego que essa mulher tem, segurou com nós aí até 1h da manhã, obstruindo a sessão. É regimental, mas a maioria das questões colocadas não era verdadeira, vereador Edmilson. Não era verdadeira, porque todos sabem que o que o prefeito Guti está fazendo é modernizar, é agilizar a máquina pública, o que não foi feito. E quando o secretário de Finanças, um excelente secretário de Finanças, o Peterson, que teve coragem de colocar o dedo na ferida para reorganizar, vereador surfista, a questão da fiscalização e aumentar o ISS do município, ele citou hotel, já está sendo citado, e não é só hotel não, várias outras empresas não recolhiam para Guarulhos. Não recolhiam para Guarulhos. E essa administração está colocando o dedo na ferida, e tenha certeza, quando votarmos o projeto do ISS, o outro projeto que está na mesa da casa, aguardando o prazo regimental, com certeza a arrecadação de ISS do município de Guarulhos vai dobrar, porque o perfil, Campinas tem o mesmo perfil econômico da cidade de Guarulhos, e lá, vereadora Carol Ribeiro, a arrecadação do ISS é o dobro do IPTU. Aqui no município de Guarulhos, com o mesmo perfil de Campinas, nós arrecadamos de ISS a metade do valor do IPTU. Então é vergonhoso a má administração que levou o nosso município a esta crise, onde o Guti foi obrigado aí a herdar uma herança maldita, e agora a bancada do PT vem nessa tribuna, Eduardo Carneiro. Parece que não é com eles, parece que nunca foram o governo, nunca foram o governo. Querem que o Guti resolva um desgoverno, uma desorganização do município, um má governo de 16 anos, quer que o governo Guti resolva em 9 meses. Aí não dá. Nós temos que trabalhar muito, ajudar o prefeito, para que, a partir de 2018, nós começamos a ter uma nova cidade, dobrar a arrecadação, porque sem dinheiro não se faz nada. Não se faz nada. Melhorar a saúde, a infraestrutura, o esporte da cidade, a educação.
Por isso que o governo Guti está mandando esses projetos para modernizar a arrecadação e alavancar a cidade de Guarulhos, porque quem vai ganhar com isso é a nossa população. Pela ordem. Pela ordem, vereador doutor Eduardo Carneiro. Gostaria de justificar, senhor Com a presidente. palavra. Bom, eu também gostaria de justificar meu voto, votei favorável. Acho pertinente, sim, o requerimento do nobre vereador Edmilson. E essa história do aeroporto, João Darcio, isso já vem de muito tempo. Eu me lembro perfeitamente, num outro mandato que eu tive nessa casa, em 2009 a 2012, já se falava muito a respeito disso. Mas o que se vê é que eles não respeitam absolutamente nada. Vide a nossa situação lá da entrada do aeroporto, na Jamil Zarif, vereador Wesley, que é uma luta antiga de toda aquela região e que vereadores dessa casa já falaram inúmeras vezes, continuamos falando e, infelizmente, simplesmente não ouvem. Eu acho que de repente eles vão começar a ouvir, porque nós também queremos ouvi-los. Nós queremos ouvi-los, afinal eles são mal pagadores ou a prefeitura foi mal credor? Ou não soube cobrar? Não soube cobrar porque não quis ou por ineficiência? É algumas interrogações, vereador João Darcio. Eu acho que a sua sugestão, ela tem que ser sim avaliada nessa casa. E disseram, inclusive, que o Cadim iria prejudicar tanta gente. Olha, um bom exemplo para onde começar o Cadim, hein? GRU, Airport e Infraero. Interessante, hein? Olha que belo exemplo, hein? Agora, fica muito estranho. É no mínimo muito estranho. Uma dívida desta monta e, de repente, tanto a GRU, Airport, como a Infraero, simplesmente fazer de conta que não deve e não dá satisfação. Então, é dever dessa casa, sim. O aeroporto não pode mais continuar sendo Vaticano. Traz coisas boas para a cidade? Sim, empregos. É uma referência para a cidade de Guarulhos, mas parece que tem uma caixa preta aí, viu, vereador Sérgio Magno? Os vereadores dessa casa precisam dar uma investigada. Tem alguma coisa errada. Parece que está faltando um pedaço da história. Parece que nós conhecemos só um pedacinho. Tem um pedaço da história que está faltando. E eu acho que é dever dessa casa procurar o resto da história. Para justificar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, gostaria aqui de justificar o voto, mas eu gostaria anteriormente de fazer a leitura aqui do requerimento do nobre vereador Edmilson Souza, do partido do PT, onde ele pede informações referente aos valores pagos pela empresa administradora do Aeroporto Internacional de Guarulhos Agro Airport. Só que ele se refere ao título de impostos de 2017. Acho pertinente o requerimento do vereador Edmilson Souza, no qual nos cabe o papel de vereadores fiscalizar e legislar, mas me surge uma dúvida aqui, no qual, será que o vereador esqueceu, ele que foi vereador já na legislatura anterior, de fazer esse requerimento para cobrar informações em 2013, por exemplo? Em 2013, no qual é mencionado aqui pelo Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, aonde se refere aqui à renúncia de receita, da alíquota do aeroporto do ISS-QN, o imposto sobre serviço de qualquer natureza, que foi de 5% para 2%. De 5% para 2%, eu pergunto, qual foi o interesse do município de reduzir a alíquota para o aeroporto naquele momento?
Será que as demais empresas também receberam esse benefício? Será que foi recebido esse benefício para as demais empresas na cidade? Então, nós temos que ter aqui um pouco de responsabilidade naquilo que nós fazemos aqui nesta casa. Então, só estamos começando aqui, colocar um pequeno passo, aonde deixou de arrecadar, foram mais de 325 milhões o município de Guarulhos deixou de arrecadar. Renúncia de receita fiscal, aonde no qual o Ministério Público manda para esta casa, reprovando as contas, então, de 2013, do ex-prefeito Almeida. Do partido do PT, atual PDT, no caso, o ex-prefeito Almeida. Então, me surge essa dúvida aqui, aonde, quando menciona sobre a questão do ano 2017, mas vamos começar a procurar aqui nessa casa aqui, porque tem muito mais coisa para poder, tem muita mais informação, que a população precisa saber a verdade. A população lá fora nos cobra a verdade. E nós vamos vir aqui, começar a buscar e trazer verdade nessa tribuna. Vamos começar a mostrar a verdade nesta casa aqui. Que é isso que a população espera de todos nós. E só queria deixar claro aqui, que ficar 16 horas nessa casa ontem, para mim é a coisa mais tranquila do mundo. É a coisa mais tranquila do mundo ficar 16 horas nessa casa. O difícil é ficar 16 anos com a administração do PT, onde quebrou a cidade de Guarulhos. Peloto. Faz Pela ordem. Vou justificar o voto. Com a palavra. Bom, senhor presidente, primeiro parabenizar aqui os nobres pares pela aprovação desse requerimento. Importante, inclusive eu quero até fazer um pedido a Vossa Excelência, quando chegar a resposta desse requerimento, que envie ao meu gabinete, mas eu vou mais além, senhor presidente. Quando chegar a resposta desse requerimento, o senhor envia uma cópia para cada gabinete de cada vereador. Pronto. Os 34 vereadores vão ficar sabendo o que existe na caixa preta chamada Gruerport. E uma sugestão, vou mais além. Inclusive aqui o líder gostou da nossa ideia, que façamos realmente uma CPI. Essa casa tem o poder de fiscalizar. Que fiscalizemos o que houve nesses anos. Se houve uma falha do governo, se houve uma falha da empresa, não importa. Por quê? Não tem vereador presente para justificar. A obrigação nossa é fiscalizar. Então vamos abrir uma CPI. Inclusive para poder investigar a gestão do senhor Atílio, viu, vereador Wesley? Do senhor Severino, que foi o secretário jurídico. Qual foi a ação que a prefeitura perante essa empresa devedora que é a Gruerport? Então eu quero fazer coro aqui ao líder do governo, o vereador Eduardo Carneiro. Vem se mostrando realmente um grande líder, articulador. E pensamos, e que a gente possa realmente pensar em abrir uma CPI para que seja investigada a presença dessa empresa, que inclusive até já foi denunciada na Lava Jato. Olha só o tamanho da encrenca que espera essa casa, vereadora Carol Ribeiro. Uma das acionistas da Gruerport OAS está na Lava Jato. Então nós temos a obrigação, senhores vereadores, de investigar. Já vou finalizar, Tiago Surfista. É que eu estou empolgado. Eu saí daqui a 1h da manhã com sangue ardendo, fervendo, fui em casa, tomei um banho, já voltei para trabalhar. E vou ficar aqui trabalhando, que é a minha obrigação. É a minha obrigação. Vamos trabalhar. Essa que é a obrigação dos vereadores. Para depois ninguém falar mal da gente por aí nos 4 cantos da cidade. Então fica a sugestão aqui. Na próxima sessão, vou entrar em acordo com o líder do governo e já preparar a apresentação de uma CPI para que nós investiguemos a Gruerport aqui na cidade de Guarulhos. Questão de ordem, senhor presidente. Para justificar, questão de ordem. Gostaria que o senhor verificasse o quórum da casa. Para justificar, senhor presidente. Assim que acabar a justificativa, eu já faço questão de ordem. Então, senhor presidente. Com a palavra. Eu vi a esperteza do Tiago Surfista aí, não quer trabalhar. Queria derrubar a sessão, mas ele não entende regimento interno
que enquanto estiver justificando, não pode derrubar a sessão. O Tiago Sofista veio aqui e falou que nós ficamos 16 horas trabalhando, ele ficou calado. Calado é fácil. Quero ver fazer o que a gente fez aqui, obstruir. Calado você fica, meu filho. Agora está querendo derrubar a sessão para fugir. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Tem um monte de projeto para votar ainda. E nós vamos votar, nós vamos justificar um por um. Vamos discutir um por um. Não tem problema, o Edmilson vai justificar. É simples isso aí. Então tenha paciência que nós vamos justificar tudo. Não adianta correr não, entendeu? Porque a Câmara aqui está... Quando eu vejo o pessoal da oposição, da situação falar, é interessante falando agora, porque ontem ficou 16 horas calado. 16 horas de bico calado, não justificou nada, caladinho, pianinho, e a gente montando neles assim, ó. E eles calado. E nós montamos, batemos, e eles calado. Agora tá tudo com a asinha aberta agora para falar? Agora tá fácil. Vem aqui falar, chutar, porque quando eu vejo o Wesley falar, o Geraldo falar, dá a impressão que eles são curadores de museu. Sabe o que é? Fica falando do passado. Falando do passado, sabe? O curador de museu que é assim. Curador de museu, eles governam olhando no retrovisor. O governo deles é assim, governa olhando pelo retrovisor. Se vocês não for propositiva, não olhar para frente, não governar a cidade, não começar a governar, vocês vão cair do cavalo, meu filho. E deixa de ser curador de museu, vamos trabalhar, vamos governar a cidade que vocês votaram a favor de um projeto ontem, que vai vender a cidade para iniciativa privada, não tem competência de governar, passa para iniciativa privada. Então é assim, tá doido querendo fugir, tá todo mundo querendo fugir, ó, a situação está querendo fugir. Vocês vão ver, quem está assistindo a gente de casa, a hora que a gente parar de falar aqui, eu vou falar, o Edmilson vai falar, a hora que a gente parar de falar aqui, eles vão pedir para contar concluir, vereador, vamos lá nelas. Eles vão pedir para... Falta 19 segundos, senhor presidente. Então, eles vão pedir para contar o quórum aqui, para depois sair correndo. E nós estamos aqui, nós vamos ficar aqui. Não corra, Geraldo, vamos ficar aqui, vamos para o debate. O senhor tem que discutir, vereador. Pela ordem, senhor presidente. O senhor tem que discutir o projeto, o senhor não tem que falar. Presidente, para justificar, senhor presidente, pela ordem, para justificar. Com a palavra, vereador Edmilson Souza. Ontem a vereadora Janete pegou o microfone aqui e falou que acabou a sessão. Parece que ela é a presidente da casa. Era quase. Parece que só faz o que ela quer. Vereador Tiago, para justificar, senhor presidente. Vereador Tiago, Vossa Excelência estava com sono e viu errado. A vereadora Janete não fez nada disso, tá? Estava sonolento. Eu queria justificar aqui o requerimento. É engraçado essa casa. Nós conversamos aqui, tem vários requerimentos importantes e conversamos entre as lideranças para limpar a pauta. O vereador Geraldo Celestino estava cochilando, porque não dormiu à noite. Chegou atrasado, quer sentar na janelinha. O projeto. Janelinha tem a ver com avião, que tem a ver com a GRU, iPort. O senhor não deixa eu concluir? Não deixa a gente molhar o bico? Tem tudo a ver com o que eu estou falando. Então, ou seja, agora que começou a pegar a discussão, o Tiago Surfista quer acabar com a sessão, quer verificar o quórum. Então, senhor presidente, eu só faria um apelo aqui. Eu queria agradecer mesmo por ter ficado para discutir um requerimento tão importante como o GRU Airport. Vereador Eduardo Carneiro, Tico Emerson, Danilo, estão dando um show, um exemplo, são suplentes, mas estão aqui até o final. Esse aqui eu não vou citar. Tiago Surfista, que está com a gente aqui. Rafa Zanfroni, parabéns. Por favor, senhor. Eu estou citando... Está nominando o vereador, por favor, senhor. Não pode citar, senhor presidente? Então eu queria só dizer, senhor presidente, sobre o requerimento, vamos falar do que é real. O líder, Eduardo Carneiro, foi ali dizer, não, nós vamos investigar. Nós vamos, vereador, tem que ir para a proatividade. Faça o requerimento e traga que eu vou assinar. Nós não temos medo de investigar, mas eu tenho um requerimento para Vossa Excelência assinar. O vice-prefeito dessa cidade diz que tem corrupção. Eu assino de Vossa Excelência e Vossa Excelência assina o meu. E vamos investigar. Ninguém tem medo de investigar aqui.
Então, ou seja, jogar a palavra ao vento eu não acho que seja o mais correto. Vamos falar sério. A população precisa saber de mais coisas. Disse aqui o vereador Wesley Casaforte, que eu não sei se encontra ainda. O corpo está presente? Não, está de corpo e alma ali. Então, vereador Wesley, o requerimento da Agro Airport, que Vossa Excelência falou aqui, que nós vamos investigar, vamos fazer, a Agro Airport, se ela está irregular, o secretário do seu partido, o prefeito do seu partido, pode pegar e agora ir lá lacrar, se está irregular. Se está irregular o posto de gasolina e o hotel, vá lá e lacre. É isso que eu quero ver. Aí eu quero ver se tem peito. Aí eu vou dizer, agora a coisa começou a funcionar. Aí essa casa faz a sua parte. Não tem problema nenhum investigar a Agro Airport. Vamos investigar. Até onde nós sabemos, o dinheiro que está entrando de impostos da Agro Airport no último período não condiz com a fala de que não tem recurso para investir em nada, que não pode pagar nada. A Agro Airport é uma das maiores contribuidoras de impostos na cidade de Guarulhos, e por isso que eu fiz o requerimento. Eu não queria deixar ninguém bravo, entendeu? Eu só fiz o requerimento, senhor presidente, para poder deixar claro, nesse ano, quanto que foi arrecadado. Eu não achei que ia ficar tão bravo vocês. Eu não achei que a Agro Airport alimentavam tantos sonhos aqui de vocês, e ficarem bravos desse jeito. Não precisava, é só aprovar quando vier o requerimento, por minha conta, na minha cota de xerox eu vou tirar a cópia para todo mundo e entregar para vocês, porque levantou um tema aqui que eu não sabia que era tão, vamos dizer assim, tão incômodo para vários vereadores que falaram aqui. Hoje a sessão, na minha opinião, vai ser ruim. Ontem nós ficamos aqui 16 horas, essa casa deu um exemplo, 33 vereadores aqui, lotação máxima, todo mundo aqui presente, 33, e hoje a gente às 3 horas e 20 minutos, a gente já vai embora. Eu acho um desrespeito com as pessoas, porque nós estamos discutindo os assuntos da cidade. E eu contei aqui, senhor presidente, o vereador Tiago Surfista, que falou um pouco também sobre a Agro Airport, ele vai fazer o requerimento dele, não sobre a Agro Airport, mas sobre a verificação de quórum. Eu peço que seja nominal, se Vossa Excelência for fazer. Porque visual o presidente não vai conseguir ter o olhar 360 graus para ver quem está em todos os lados. Então peça para fazer nominal, para a gente poder digitar. Obrigado, senhor presidente. De ordem, presidente. De ordem, vereador. Gostaria que o senhor verificasse em quórum visualmente. Vendo visualmente que não temos número, dou por encerrada a presente sessão. É por isso que eu sentei aqui, para mostrar que eu... Boa tarde. Foi encerrada agora essa 59ª sessão ordinária. Aqui ao meu lado está o líder do governo, o doutor Eduardo Carneiro. E a gente queria conversar um pouquinho sobre a sessão de ontem, né, vereador? Foram 16 horas de sessão, bastante debate. A sessão foi até um pouquinho depois da 1h da manhã, discutindo alguns projetos da prefeitura que causaram polêmica, especialmente com a oposição aqui da casa. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, em especial, aquele programa de modernização administrativa que a oposição criticou bastante com relação à terceirização de serviço. Queria que o senhor explicasse de fato o que esse projeto deve terceirizar, o que não vai terceirizar. Não, na realidade, a oposição ela não criticou, ela alterou a verdade dos fatos, né? Ela fez de uma forma falsa, plantou na sociedade que o governo estaria privatizando tudo, fazendo concessão de tudo, que iria cobrar entrada de parques, o que é uma mentira. O projeto não é nada disso. O projeto
inclusive muitos artigos no projeto, ele já está inclusive dentro da própria lei orgânica. Se eventualmente, mesmo com a lei aprovada, se houver uma concessão em qualquer atividade, de toda forma ela tem que passar pelo Legislativo, independente da lei. Então, a oposição, ela alterou a verdade dos fatos. Se houver uma concessão, por exemplo, de uma determinada atividade, vai passar pelo crivo aqui do Legislativo. Então, eu acho que a obstrução é válida, ela é legítima do ponto de vista da oposição. Achei que eles erraram a dose, passaram do limite, fizeram até de uma forma desrespeitosa, inclusive com o público que esteve aqui. Um público chamado pela oposição e com um comportamento indevido dentro de uma casa de leis, com atitudes, com gestos obscenos para os vereadores. Nós, vereadores da base, quando íamos na tribuna pronunciar as nossas ideias, nós não conseguíamos, porque eles começavam a gritar, a apitar, e chegaram a um determinado momento da sessão de jogar ovo, que pegou em funcionários e pegou, inclusive, no presidente da casa. Então, o que aconteceu com relação à parte da oposição, ela fez, na minha interpretação, ela teve uma atitude irresponsável, muito irresponsável. Até porque a oposição sabe que o projeto, ele é importante para a cidade, ele vai mudar a cara da cidade, porque tem muitas situações que o poder público não tem como cuidar, ele tem que focar em áreas principais. Então, a ideia básica do projeto é de fazer grandes parcerias, sim, com o setor privado, para que a cidade possa crescer. Infelizmente, hoje, a gente pode falar, a nossa cidade ainda é uma cidade suja, ainda é uma cidade feia, ainda é. Isso é verdadeiro, é uma cidade ainda mal cuidada. Infelizmente, durante os 16 anos do PT, essa realidade não melhorou em nada e, na realidade, ela piorou. Então, nós vemos no projeto, sim, uma alternativa, sobretudo nesse momento de grande dificuldade financeira, uma alternativa de fazer parceria com a iniciativa privada e trazer grandes ideias e melhorar o perfil da cidade. O senhor comentou que, independente do projeto, essas concessões teriam que passar individualmente pela casa. Já há uma expectativa de em que setores isso deve acontecer? Já há essa conversa com o governo? Não, já existem, eu não vou antecipar quais setores, né? Até porque vai ter um tempo de regulamentação, vai ter a sanção, obviamente, da lei, do projeto de lei. A partir do momento que se torna lei, tem um tempo de regulamentação, e aí tem várias ideias em vários setores críticos, que eu tenho absoluta convicção que é um projeto dos mais importantes desse governo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu, pessoalmente, o vereador Eduardo Carneiro, eu tenho absoluta convicção que com esse projeto nós temos uma grande alternativa para mudar o perfil da nossa cidade. Que infelizmente nós temos muita carência no cuidado com as nossas praças, com as nossas vias, né? A situação, inclusive, de cemitérios, foi dito isso ontem, também é uma situação difícil, né? Uma situação que tem muitos problemas. Então, os problemas, eles estão espalhados pela cidade em vários setores. Eu acredito, sim, que com essa lei a gente vai mudar o perfil da cidade. Tá certo, obrigado, vereador. Obrigado. Bom, com relação à sessão de hoje, foram apenas aprovados 2 requerimentos no grande expediente. Um deles foi justamente aquele requerimento do vereador Edmilson Souza, do PT, sobre a Gru Airport e valores pagos à prefeitura pela empresa. Esse assunto gerou bastante debate aqui em plenário e depois, então, os vereadores decidiram encerrar a sessão e a gente vai também terminando a transmissão ao vivo agora. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.